Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar então sobre a Somalilândia, ordem em meio ao caos. Muito foi dito nas últimas 2 décadas, nos meios de comunicação da grande mídia, acerca desse país africano, na região do chifre da África, chamado Somália. Esse país tão distante é conhecido pela sua instabilidade, por guerras civis, piratas e por seu estado colapsar em 1991, o que gerou uma série de conflitos armados entre senhores de guerra locais que dura até hoje. Os leigos logo falam: tá vendo? Sem um estado para colocar ordem, vai ser a lei do mais forte e vai ser a guerra de todos contra todos. A velha definição do Hobbes, né? Vai ter guerra civil e os libertários estão refutados. Calma, estatista eufórico. No presente texto, pretendo analisar mais a fundo a história da Somália, à luz da Escola Austríaca de Economia, e destrinchar os mitos e as verdades sobre esse país. Então, uma breve introdução sobre a história da Somália. Na antiguidade, a Somália foi um importante centro de comércio com o resto do mundo antigo, já que está no local estratégico onde era preciso passar nas viagens marítimas que estabeleciam o contato entre Ocidente e Oriente. Seus marinheiros e mercadores eram os principais fornecedores de incenso, mirra e especiarias, os itens que eram considerados luxuosos para os antigos egípcios, fenícios, micênicos e babilônicos, com quem o povo somali negociava. De acordo com a maioria dos estudiosos, a Somália é também o local onde o antigo reino do Punt estava localizado, e os Punts tinham relações estreitas com o Egito faraônico durante os tempos do faraó Sefres e da rainha Hatshepsut. Na época clássica, várias cidades-estados como Opone, Mocilon e Malau competiam com os sabeus, partos e axumitas pelo rico comércio indo-greco-romano, que também floresceu na Somália. No século VII, surge o Islã, que se espalha por toda a Península Arábica e norte da África, e a Somália não fica de fora. As antigas cidades-estados gradualmente se transformaram em cidades islâmicas, como Mogadíscio, Berbera, Zeilá, Baraua e Merca, que faziam parte da civilização berbere. Mogadíscio, a atual capital da Somália, foi um importante centro de comércio de ouro no leste africano durante vários séculos. Na Idade Média, vários poderosos impérios somali dominaram o comércio regional, incluindo o estado de Aju-Uram, que eram talentosos em engenharia hidráulica e na construção de fortalezas. Além disso, houve o sultanato de Adal, cujo general, Ahmed Gurey, foi o primeiro comandante africano da história a usar canhões de guerra no continente durante a conquista do Adal pelo Império Etíope. E por fim, houve a dinastia Gobroon, cujo domínio militar forçou os governantes do Império Omani, no norte da cidade de Lamu, a pagar tributo ao sultão somali Ahmed Yusuf. Apesar disso, o norte da África era altamente escravista e havia um gigantesco comércio de escravos feito pelos berberes, pelo Mediterrâneo e pelo continente, e que foi erradicado por um tempo durante as Cruzadas. No século XIX, houve a famosa Conferência de Berlim, onde os líderes dos países europeus decidiram como seria feita a partilha da África. Isso alarmou o líder derviche, Muhammad Abdullah Hassan, que se reuniu com os soldados somalis de todo o chifre da África e começou uma das mais longas guerras de resistência colonial da história. O Estado derviche repeliu com sucesso o Império Britânico por 4 vezes e obrigou-o a retirar-se para a região costeira. Com isso, o Estado derviche foi reconhecido como um aliado pelo Império Otomano e pelo Império Alemão, que combateram os ingleses na Primeira Guerra Mundial. Os derviches só foram derrotados em 1920 e seus territórios foram transformados num protetorado britânico. A Itália também tentou colonizar essa área e sofreu a mesma oposição dos sultões somalis e dos exércitos e não adquiriu o controle total de parte da Somália moderna até a era fascista, no fim de 1927. Essa ocupação italiana durou até 1941 e foi substituída por uma administração militar britânica. O norte da Somália continuaria a ser um protetorado e o sul da Somália tornou-se, em 1949, uma tutela da ONU sob a administração italiana, o Protetorado da Somalilândia. A união das duas regiões, em 1960, formou a República Democrática Somali, e se tem democrática no nome, pode ter certeza que você está muito fodido. O presidente Abid Rashid Shermak foi assassinado pelos seus próprios seguranças em 1969, e com isso o general Siad Barre dá um golpe de Estado inaugurando uma ditadura, estreitando laços com a União Soviética em 74, porém rompendo acordos em 77, devido a intrigas com a vizinha Etiópia. Surge uma oposição armada no norte do país em 87 e em 1990, esse grupo adquire o controle de grande parte do território, dissolvendo-se de fato o Estado somali já existente.
Esse grupo opositor se dividiu em 1991 por vários motivos, entre eles as rixas entre as diferentes classes e etnias. O Movimento Patriótico Somali, MPS, no sul, e o Movimento Nacional Somali, MNS, que era anticomunista ao norte. Por outro lado, o grupo Congresso Unido Somali, CUS, tomou a capital Mogadíscio, provocando a queda de Siad Barre. Desde então, a Somália vive em guerras civis intermináveis entre senhores da guerra, patrocinados pela ONU. Em 1991, surgiu a Somalilândia, que chegou a declarar sua independência da Somália no mesmo ano por Mohamed Ibrahim Egal, mas não foi reconhecida como Estado independente por nenhum governo estrangeiro. A maior parte da Somália é tomada por senhores da guerra. Para quem viu o filme Senhor das Armas, do Nicolas Cage, sabe muito bem o que isso quer dizer, que são financiados pela ONU, que por sua vez é financiada pelos pagadores de impostos do mundo inteiro. Esses senhores da guerra brigam entre si, em conflitos intermináveis e muito violentos. Um dos senhores da guerra mais sanguinários da Somália é Mohamed Adid, que recebe dinheiro diretamente do Ocidente. Vamos agora então à análise austro-libertária. A Somalilândia tem seu próprio governo, a sua própria moeda, o Shilling, e suas próprias instituições. Se você quer visitar o país, saiba que eles possuem até um passaporte próprio, totalmente independente da Somália, sendo Liberland um dos seus maiores parceiros comerciais. A Somalilândia possui laços informais com estados reconhecidos, sendo eles o Reino Unido, Etiópia, Djibouti, Taiwan, África do Sul e Suécia. Hargeisa, sua capital, é um dos lugares mais seguros do chifre da África, onde os turistas que visitam a cidade costumam documentar suas aventuras em vídeos no YouTube, onde é possível ver prédios modernos e uma população que tenta levar a vida da melhor maneira possível. Eles contam com uma população de 3,5 milhões de habitantes e o território conta com 137.600 km² de área. A economia, ao estar livre das amarras estatais, prosperou e é um dos setores que houve maior destaque é o de telecomunicações. Em 1994, estava sendo instalada a primeira antena de telefonia celular no país. Em 2011, já havia 9 operadores disponíveis que oferecem uma grande variedade de serviços e acesso à internet. Algumas melhorias que teve nesse período. Em 1991, a expectativa de vida era de 46 anos e em 2011 passou para 50 anos. A taxa de natalidade era de 46 a cada 1.000 habitantes em um ano em 91 e passou de 44 a cada 1.000 habitantes em um ano em 2011. O índice de mortalidade era 19 a cada 1.000 habitantes em 91 e passou para 16 a cada 1.000 habitantes em 2011. O PIB per capita era de $210 em 91 e passou para $600 em 2011. A mortalidade infantil era de 116 mortes por ano a cada 1.000 nascimentos em 91 e passou para 109 mortes por ano a cada 1.000 nascimentos em 2011. O acesso à água potável, infelizmente, diminuiu de 35% em 91 para 29% em 2011. No entanto, a taxa de alfabetização aumentou de 24% em 91 para 38% em 2011. Apenas no acesso à água potável que houve um retrocesso. A taxa de natalidade diminuir é considerada muitas vezes para o mainstream como algo bom, mas é preciso lembrar que a taxa de filhos por mulher deve ser no mínimo 2,1 apenas para repor a população de um país. E o crescimento populacional ordenado é bom para a economia, pois garante um ganho em escala e o aprofundamento da divisão de trabalho. Segundo a matéria da BBC de 2011, abre aspas, a ausência de tributação e de regulamentações pode significar uma certa liberdade contra interferências. Porém, os empreendedores têm de pagar empresas de segurança para garantir a proteção de seus bens e têm de remunerar diferentes facções caso queiram fazer qualquer tipo de comércio. Fecha aspas. O que eles esquecem é que estamos no mundo real, onde os tribunais e a polícia do Estado não surgem magicamente com canetada de político, mas são sustentados com impostos. Como são sustentados por impostos, não tem incentivo algum para fazer um bom serviço para os consumidores e gastará muito mais recursos do que seriam se fossem administrados privadamente. Na Associação Tribal Somali, os vários clãs estão dispostos a coexistir de maneira relativamente pacífica, sabendo que há um equilíbrio de poder e que nenhum grupo representa uma grande ameaça. Porém, quando a ONU entra em cena com seu dinheiro em armas, financiando os senhores da guerra ou um governo fantoche, ela coloca um grupo acima dos outros e as facções somalis excluídas partem para o ataque. Algo semelhante ocorre no Afeganistão, onde tem diversos grupos étnicos e tribos diferentes que brigam entre si, mas com um certo equilíbrio de poder. Quando Alexandre o Grande, Gengis Khan, os britânicos, soviéticos ou os americanos tentaram conquistá-los, eles se uniram para poder expulsar o invasor e conseguiram em todas essas investidas. A Somália tem uma cultura jurídica descentralizada há muito tempo, que veio da cultura animista, mas que foi dissipada pelo positivismo e sectarismo islâmico.
O que sobrou dessa cultura foi o que segurou a Somália durante esse tempo, desde que o Estado colapsou em 91. A região da Somalilândia está há 25 anos sem governo central, e nesse meio tempo desenvolveram o melhor sistema de telecomunicações da África. Mas só isso não adianta, já que enquanto não tiver a moralidade cristã, não terá base moral para o mercado se perpetrar, e não à toa o capitalismo floresceu nas regiões bem descentralizadas e católicas, como nas cidades do norte da Itália, como Lucca, Gênova, Veneza, e nas cidades do Sacro Império Romano Germânico, como Augsburg, e na região de Flandres, na Bélgica e Holanda. Conclusão. Apesar de tudo que falei, a Somalilândia é definida formalmente como uma república presidencialista, sendo Muse Bihi Abdi o presidente. A cultura de descentralização vinda dos animistas foi o que protegeu eles e os poupou de muitas das atrocidades feitas pelos senhores da guerra. Eles conseguem tornar o lugar bem mais seguro que a parte sul da Somália e montaram o melhor sistema de telecomunicações da África, um livre mercado bem regulamentado. No entanto, classificá-los como libertários de fato ainda é cedo, pois ainda há um governo, mesmo que com pouco poder, e que as autoridades tribais locais tomam conta da maioria dos assuntos. De qualquer forma, é louvável a iniciativa e coragem dos somalianos, principalmente os da tribo Isaac, que mantiveram a ordem por tanto tempo, sem um governo central. Cabe agora torcer para que mantenha essa estrutura, já que possui muitos inimigos poderosíssimos como a ONU, os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China, os globalistas, os países africanos vizinhos, entre outros, e que se livrem do sectarismo e do positivismo islâmico e que possivelmente se convertam à fé católica. Bom, até isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.